alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Dando continuidade ao nosso estudo aí do Estatuto dos Servidores Públicos do Piauí, a Lei Complementar 13 de 1994. Vamos trabalhar na aula de hoje com as últimas formas de provimento, a readaptação, reversão, trabalhar aí também com as formas de vacância e de movimentação, remoção e readaptação. E também com aquele simulado final que sempre é feito nas nossas aulas para fixar, para você observar como o assunto é cobrado em prova. Tranquilo? Então, bora lá, bora iniciar nossa preparação aqui, sempre com um sorrisão no rosto, sempre com autoestima elevada, você vai conseguir gabaritar esse assunto na sua prova. Então, vamos lá, vamos começar aqui com a readaptação. Vamos conhecer o conceito e depois explicar. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental. Isso daqui, professor, o que é essa readaptação? Olha o nome, readaptar. Vou readaptar o quê? Alguma coisa que sofreu uma limitação. Se está tudo correto, não preciso readaptar. Eu vou readaptar alguma coisa que fugiu ali da normalidade. Então, o servidor ele teve uma limitação na sua capacidade física ou mental, eu preciso readaptar ele. Professor, não consegui compreender. Imagina um servidor público que ele trabalha aí no serviço externo. E aí ele tem um acidente e perde as pernas. Ele vai ficar impossibilitado de realizar esse serviço, porque ele não pode mais andar de bicicleta, ele não pode, para andar de moto é complicado, andar de carro, até na bicicleta também tem que adaptar, enfim, vai ficar muito dependioso para ele realizar esse serviço, não fica mais da mesma forma. Então, eu posso readaptar esse servidor em outro cargo, ele vai trabalhar agora interno, no atendimento ao público, então é assim que funciona a readaptação. Uma coisa interessante é que ela vai ser efetivada em cargo de atribuições afins, lógico, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de remuneração, e na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Como assim, professor? O que é esse excedente? É porque é o seguinte, tem que tomar cuidado aqui. Porque muitas vezes a banca pode chegar e dizer que como não tem cargo vago, ele vai ficar em disponibilidade, ele vai ser aproveitado em outro cargo. Não, porque já está sendo readaptado. Aproveitamento é outra forma de provimento. O seguinte, imagina que aqui no órgão público eu tenho 2 cargos e tem 2 servidores trabalhando, está preenchido. Ok. Mas aí um servidor precisa ser readaptado. Aí, nesse caso, aqui tem vaga para ele? Tem não. Tem 2 cargos e 2 servidores, não tem vaga. Mas eu vou colocar ele aqui como excedente. Ele vai ficar aqui, é como um carro. O carro tem lugar, tem vaga para 5 pessoas, como regra. Se você coloca mais um, fica 6. Aquele sexto lá está como excedente. Não tem lugar para ele, mas ele está lá, dentro do carro. Se uma pessoa sair, aí sim, o carro fica com a lotação completa. Então, é igual aqui. Ele vai ficar lá como excedente, mesmo não existindo vaga, beleza? É o que determina aí. Na inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Outro tópico interessante é porque é o seguinte, se ele for julgado incapaz para o serviço, ele vai ser aposentado. Então, vou tentar readaptar ele. É uma opção. Se não for possível, se ele for julgado incapaz, ele vai ser aposentado por invalidez. Beleza? Então, readaptação é essa forma de provimento. Vamos agora para a reversão. Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado. O bizu é isso aqui, ó. VE, você vai lembrar de velho. Quem está velho, está aposentado. Cada vez mais, né? Cada vez mais a pessoa está mais velha ainda para se aposentar. É uma coisa assim, eles mudam tanto, é tanta reforma da Previdência, que fica imaginando assim,
nós, né? Porque eu sou muito novo e você também, com certeza, aí é muito jovem. Quando a gente tiver tempo para se aposentar, quantas reformas que a gente não vai passar? Porque está sendo feito várias agora, né? E é mais aí, vamos supor, ainda tem aí 20 anos pela frente de trabalho, de contribuição, ainda tem 30 anos, você que está iniciando agora, ainda tem aí 30 anos pela frente, dentro de 30 anos de contribuição, quantas reformas da Previdência você não vai passar? Não desanime, não, estou só desabafando aqui, beleza? Então, VE você leva de velho, de aposentado, que reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado. Como assim, professor? O cara está aposentado e pode voltar a trabalhar? Pode sim. Tem duas situações. A primeira é essa daqui. É o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando junta médico oficial declarar insubsistente os motivos da aposentadoria. Como assim, professor? Imagine que a pessoa foi aposentada por cegueira total. Não enxerga mais. Beleza. Só que aí, está aposentada por invalidez. Só que aí, ela fez um tratamento médico, a medicina está sempre evoluindo, e conseguiu recuperar a visão. Nesse caso, ela vai retornar ao serviço. Porque ela foi aposentada por invalidez por conta aí da cegueira total, não conseguia enxergar. Quando ela recuperar a visão, ela vai retornar ao trabalho. E esse retorno é chamado de reversão. Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado. Nessa situação aqui, nessa primeira situação, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Olha como é interessante seguir a linha de raciocínio, porque eu coloquei a readaptação e reversão no mesmo bloco da aula, para você observar que lá na readaptação também tem o excedente, né? E aqui na reversão também. Então você já entende, já segue aquela linha de raciocínio. Na legislação não está assim, não está tão juntinho, não está nessa linha de raciocínio, beleza? Então, da mesma forma, o cara se aposentou por invalidez. Eu vou colocar outra pessoa no lugar dele. Não sei se ele pode voltar ou não, mas a regra é que ele não vai voltar, tá aposentado por invalidez. Já tem outra pessoa lá, chamei uma pessoa do concurso público, alguma coisa do tipo. Se existe a situação da pessoa ocorrer a reversão com aquele servidor, quando ele voltar já tem uma pessoa lá. E aí agora? Quem está lá no cargo dele, o que vai acontecer? Fica lá. E ele também fica como excedente nessa situação aqui. Beleza? Agora, essa outra situação é quando o servidor pede. Aqui é vinculado. Não tem mais os motivos que declararam na aposentadoria por invalidez, ele volta para trabalhar. Já aqui, é o servidor que pede. Ele não gostei desse negócio, está só em casa aqui só deitado na rede, eu gosto de trabalhar, eu sou trabalhador, não quero agora não, quero voltar a trabalhar, aposentei, me arrependi, quero voltar a trabalhar. Então ele pode solicitar isso daí, mas tem que preencher essa série de requisitos aí. Então vai ser no interesse da administração, o servidor pede, a administração vai analisar se existe um interesse público envolvido ali, se tem o interesse da administração de retornar aquele servidor. E tem que ser feito os seguintes requisitos. Primeiro, tenha solicitado, logicamente, ele tem que pedir a reversão, o servidor. A aposentadoria tenha sido voluntária, ele não pode ter sido aposentado compulsoriamente, porque se ele for aposentado compulsoriamente, ele não pode voltar ao serviço. Então, a aposentadoria dele tem que ter sido voluntária. Ele tem que ter sido estável quando estava na atividade. Então, quando ele se aposentou, ele tinha que ter a estabilidade. Se ele se aposentou sem a estabilidade, ele não pode pedir a reversão. Mas, professor, como é que a pessoa se aposenta sem estabilidade? Se a estabilidade é lá no início, com 3 anos. Ora, mas a pessoa deixou para fazer concurso público já com a idade avançada. E aí já tinha um tempo de contribuição. Mas naquele concurso ela não adquiriu a estabilidade e se aposentou. Preencheu lá uma série de requisitos e conseguiu. Pode existir uma situação como essa. Então a pessoa se aposentou sem ter a estabilidade. Mas para solicitar reversão tem que ser estável quando na atividade. Outra coisa, a aposentadoria tem ocorrido nos últimos 5 anos anteriores à solicitação. Então a pessoa tem um tempo para pedir também. Se depois de 7 anos, 8 anos que está aposentada, pode retornar? Pode mais não. Para solicitar tem que ter sido nos últimos 5 anos.
E o mais importante, haja cargo vago. Por quê? Nessa daqui, nessa primeira situação de reversão, e aqui na readaptação, tanto faz se tem cargo vago ou não. É aquela história do carro. O carro tá com 5 pessoas. Eu não tô nem aí, coloca mais uma. Entra aí, tu vai ficar 6 pessoas nesse carro. Por quê? Porque vai ter a figura do excedente na readaptação e na reversão, quando foi declarado aí insubsistente os motivos da aposentadoria por invalidez. A pessoa fica como excedente, é como se colocasse a pessoa à força no carro. Já na reversão que é solicitada, não tem como entrar à força, não. A pessoa olha para o carro já tem 5 pessoas, pronto, acabou. Não tem cargo vago, não vou colocar você. Agora, se o carro tem 3 pessoas, tem 4 pessoas, aí sim, aí eu posso colocar aquela pessoa, desde que exista o interesse da administração. Então, isso aqui é muito cobrado em prova. Eu fiz um bizu fortíssimo aí para vocês, que é o VTCVE. E para você lembrar do bizu, você vai lembrar do seguinte: vai te acalmar, velho. Brincadeira aí, vai te acalmar. Então, o velho aposentado tá querendo voltar ao serviço. Aí você diz, vai te acalmar, velho, não volta não, fica aposentado mesmo. Aí ele diz, não, mas eu quero. Então lembra, VTCVE, são os requisitos da reversão. V, você lembra de voluntária. A aposentadoria tem que ter sido voluntária. T, ele tem que ter solicitado. C, solicitado a reversão, né? Os últimos 5 anos anteriores à aposentadoria. O outro V, tem que existir cargo vago. E o E, ele tem que ter sido estável quando estava na atividade. Então, guarda isso aí, são os requisitos da reversão. Ela será feita no mesmo cargo, lógico. Tem como a pessoa solicitar reversão para outro cargo, que não. Só se já sido feita a transformação desse cargo, né? Mas ela vai ser feita no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para a concessão da aposentadoria. E aqui também outra coisa interessante, o servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá em substituição dos proventos da aposentadoria a remuneração do cargo que voltar a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente. É bem simples. Ele está aposentado, está recebendo proventos. Ele voltou a trabalhar, ele volta a receber a remuneração dele, e se ele tinha algumas vantagens por ocupar um cargo de chefia, por alguma gratificação, uma coisa do tipo, ele volta a receber essas gratificações, beleza? Aqui é interessante, ó, porque aqui ele diz assim, ó, o tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para a concessão da aposentadoria. Mas aqui ele traz uma regra interessante. O servidor somente terá os proventos calculados com base nas regras atuais se permanecer pelo menos 5 anos no cargo. Porque ele já foi aposentado, né? Já foi utilizada a regra para ele. Mas ele voltou a trabalhar. E aí ele quer aumentar um pouquinho a remuneração dele, a aposentadoria dele. Está contribuindo com a remuneração, mas aí a lei diz que somente terá os proventos calculados com base nas regras atuais se permanecer pelo menos 5 anos no cargo ali depois que ele voltou. O Poder Executivo é que vai regulamentar essa questão da reversão, e o artigo 29 ele é importantíssimo, não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Isso daqui é por conta do seguinte: quando a lei foi feita, a aposentadoria compulsória, professor, o que é a aposentadoria compulsória? É uma aposentadoria que, quando o servidor atinge aquela idade, ele obrigatoriamente tem que se aposentar. Não tem escolha. Então, nessa época, era 70 anos. Completou 70 anos, se aposentava, querendo ou não, é compulsório, é obrigatório. Só que aumentaram para 75 anos a compulsória do servidor. Só que isso aí foi na Constituição. A lei não modificaram. Então, cuidado para você não confundir na hora da prova. Continua 70 anos na lei, no artigo 29. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Um tópico interessante, um mapa mental aí sobre a reversão. Existem duas formas, né? Aquela quando subsistentes os motivos da aposentadoria por invalidez, é um ato vinculado. Se não possuir cargo vago, o servidor vai exercer suas funções como excedente. Essa daqui vale para o servidor estável e para também o servidor que não tem estabilidade.
E tem aquela reversão que é no interesse da administração, que é quando o servidor solicita. É um ato discricionário, a administração pública vai analisar se é conveniente ou não essa reversão do servidor. É necessário existir cargo vago, tem que ter lá o cargo vago para poder ser feita essa reversão, e apenas acontece com servidores estáveis, beleza? Então, cuidado com isso, que ele tem que ter estabilidade. Com isso, nós explicamos aí para vocês as formas de provimento do cargo público. Provimento, vocês observaram que é o colocar uma pessoa no cargo público. O bizu que eu passei foi PAN 4R, P, promoção. O servidor vai subindo aí na carreira, dentro da mesma carreira, né? Só mudando aí de nível. Aproveitamento, eu vou aproveitar quem estava disponível. O bizu é esse. Aproveitamento, eu vou aproveitar quem estava disponível. A nomeação. Nomeação é a única forma de provimento originário. Você está estudando agora, buscando essa nomeação. Os 4R. Reintegração. É a volta de quem estava demitido. Vou reintegrar ao grupo. A recondução acontece em duas situações, quando a pessoa não é aprovada no estágio probatório e na reintegração do anterior ocupante. A pessoa foi demitida, ocupa lá o lugar dela, aí a pessoa foi reintegrada. Aí aquele vai ser reconduzido ao cargo de origem. E a readaptação e reversão foram estudadas na aula de hoje. Agora nós vamos conhecer o diferente, que provimento é eu colocar uma pessoa no cargo público. Estou fazendo ali o provimento do cargo. Nós vamos estudar agora a vacância. Vacância é o cargo ficar vago, é eu tirar aquela pessoa do cargo público. Então, existem várias formas aí. No artigo 33 do Estatuto dos Servidores Públicos do Piauí, ele determina o seguinte: a vacância do cargo público decorrerá de, primeiro, exoneração, 2, demissão, promoção, readaptação do cargo público. Muito cuidado com isso daí. Professor, não entendi. Conta do seguinte, ó. Eu tenho o servidor A ocupando o cargo 1. Ele vai ser readaptado. Ele vai para outro cargo. E aí eu vou colocar ele no cargo 2. O que foi que aconteceu aqui? Aconteceu o provimento desse cargo, né? Cargo 2 não tinha ninguém, coloquei uma pessoa lá, ocorreu o provimento. A readaptação fez o provimento daquele cargo. Certo. Mas o servidor não estava no cargo 1. O que foi que aconteceu com o cargo 1? O cargo 1, que ele tinha antes, né? Antes de ser readaptado, ficou vago. Se o cargo ficou vago, ocorreu a vacância do cargo público. Cuidado aqui também com uma coisa. A promoção da mesma forma, né? A pessoa foi promovida, deixou o outro lá. Eu estou no nível 3, fui promovido para o nível 2, então o nível 3 está vago. Ocorreu a vacância do nível 3 e o provimento do nível 2. Não confunda exoneração com demissão. Isso daqui na mídia é falado demais, errado. Eles colocam: ministro de Estado solicitou demissão do cargo público. Está errado. Ninguém pede a demissão. Demissão é punição. A pessoa é punida com a demissão. Perdeu o cargo público. É uma punição seríssima. A pessoa pede exoneração. Isso sim a pessoa pede. Pode fazer a pedido. Pedir para sair. Eu quero sair. Pronto. Eu já fiz isso. Eu estava trabalhando em um cargo público. Fui nomeado para outro. E eu pedi exoneração para assumir o outro cargo, beleza? Eu poderia pedir isso daqui, ó, posse em outro cargo inacumulável. Mas por que eu não pedi? Porque eu não tinha estabilidade naquele cargo ainda, eu estava 8 meses trabalhando. Estava trabalhando 8 meses, não tinha completado os 3 anos ainda, eu fui nomeado para outro concurso, eu pedi exoneração. Porque se eu já tivesse a estabilidade, eu não pedi exoneração, porque a exoneração acabou. Se eu não passar no estágio probatório do outro cargo, se não tivesse passado, eu ia perder os dois. Mas quando a pessoa pede posse em outro cargo inacumulável, vacância por posse em outro cargo inacumulável, se ela já tiver estabilidade, ela vai para o outro, e se não passar no estágio probatório daquele, ela pode voltar. É a recondução que já explicamos aqui no nosso curso. Beleza?
Aposentadoria e falecimento, não tem nem o que conversar. Ocorreu o falecimento, o cargo ficou vago. Aposentadoria também. Beleza? Então, vamos explicar aqui essa questão da exoneração. Que a exoneração de cargo público, ela pode ser feita a pedido do servidor ou de ofício. A exoneração de ofício é quando a própria administração faz aquela exoneração. Acontece quando? Quando não satisfeita as condições do estágio probatório. Então, a pessoa não foi aprovada aí no estágio probatório, vai ser feita a exoneração dela. Quando o servidor tomou posse, mas não entrou em exercício. Aí, nesse caso, vai ser feita, lembra que eu expliquei isso aqui? Vai ser feita a exoneração dele. Tranquilo. A juízo da autoridade competente quando se tratar de cargo em comissão. O cargo em comissão, ele é de livre nomeação e livre exoneração. Ou seja, eu coloco na hora que eu quero, mas também tiro na hora que eu quiser. Beleza? O artigo 35, quando se tratar de função de direção, chefia e assessoramento, dá-se a vacância por dispensa, a pedido ou de ofício por destituição. Está falando a mesma coisa do cargo em comissão, só com outras palavras. Beleza, sobre vacância, o que você precisa conhecer é quais são as formas, que eu vou passar um bizu daqui a pouco. Lembrar que promoção e readaptação são ao mesmo tempo forma de provimento e forma de vacância. E o bizu é esse daqui, ó. Você lembrar de frade PP. Deixa pronto, abriu aí. Frade PP. Um frade pequenininho, o tamanho do suarinho aí, ó. Bem pequenininho. Então, frade PP. O F, falecimento. O R, readaptação. O A, aposentadoria. O D, demissão. O E, exoneração. O P, posse em outro cargo inacumulável. E o outro P, promoção. Frade PP. Beleza? Então, vamos agora conhecer a remoção. E já digo logo, e anote aí no seu material. Esses tópicos que eu estou dizendo, anote, são um dos mais importantes. Você precisa anotar. Porque o material aqui tá ok, né? Bonitinho, tudo. Mas tem aquelas dicasinhas que são ditas ao vivo, na hora da aula. E essa daqui é forte. A remoção e a redistribuição, que será estudado daqui a pouco, não são nem formas de provimento e nem formas de vacância. Vou repetir. A remoção e a redistribuição não são nem forma de provimento e nem de vacância. Isso daqui é movimentação do servidor, beleza? Então, remoção, qual é o conceito? É o deslocamento do servidor a pedido, de ofício ou por permuta, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Como assim, professor? A pedido é quando você pede. Vamos supor que você está trabalhando em Corrente, no Piauí. E aí você pede para trabalhar em Teresina. Olha, quero que seja feita a minha remoção. Quero sair daqui de Corrente, quero ir para Teresina. Vou trabalhar em Teresina, quero ir para Parnaíba. Então você pede, a pedido. A administração vai analisar. De ofício é quando a administração determina. Diz, olha, você foi removido. Você vai trabalhar agora em tal localidade. Por quê? Por conta do interesse público. Então, tem que existir o interesse público nessa remoção de ofício. E a por permuta é muito simples. Imagina que você é um parnaibano, passou no concurso público, e um rapaz de Corrente também passou no concurso público. Tem aluno que diz, professor, o senhor tem alguma coisa com a cidade de Correntes? Nenhuma. Eu nem conheço, aliás. Tenho muita vontade de conhecer, mas nem conheço. É porque o senhor fala tanto dela, porque é longe para danado. Mas, professor, o senhor nem foi lá, como é que o senhor sabe? Porque eu vejo aí. Eu já trabalhei com algumas pessoas de lá e diz, teve um treinamento do IBGE, como eu trabalhava no IBGE. O treinamento foi em Parnaíba. E aí nós estávamos retornando para Picos. E saímos, acho que de manhã, de Parnaíba, e chegamos à tardinha em Picos. O pessoal de Corrente ia chegar no outro dia, uma viagem louca, é muito longe, é uma das últimas cidades do Piauí. Parnaíba está lá no norte, então é distante para danado. E aí você está aqui em Corrente, doido para voltar para Parnaíba. E tem aqui um rapaz em Parnaíba que é de Corrente. Você sair de Corrente para Parnaíba é muito difícil em qualquer órgão que você for trabalhar. For solicitar essa remoção, dificílimo. Mas aí, ó, que coisa boa. Esse rapaz aqui é de Corrente,
e você é de Parnaíba. Aí vocês podem fazer a remoção por permuta. Apenas permutou. Ele foi para a cidade dele, você foi para a sua cidade, ok. Para a administração, tá tudo ok. Porque ela não tem nenhuma coisa assim. É como se fosse dois bonecos. Um boneco saiu de um lugar, foi para outro, mas continua com aquela pessoa ali. Então, pronto. O problema é, vamos supor, você sair de Corrente e ir para Parnaíba, porque aí ficaria dois em Parnaíba e nenhum em Corrente. Mas a permuta, ela é mais tranquila. Então, pode ser feita a remoção dessa forma. E existem três formas de remoção também. A de ofício, no interesse da administração, que é que eu já expliquei, a administração pública chega e determina, você foi removido, acabou e pronto, existe o interesse público. A pedido, a critério da administração, aqui é quando você pede, a administração vai analisar se concede ou não. Não existe a obrigação, a obrigatoriedade da administração conceder. Você pode pedir tranquilamente, mas vai ser analisado se existe o interesse público. Mas tem uma remoção que é a pedido, que independe do interesse da administração, que você vai pedir e a administração é obrigada a conceder. Ele fala aí a pedido para outra localidade dentro do estado, lógico, independentemente do interesse da administração. Como assim, professor? São em duas situações. Para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público, civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos estados, federais e municípios, que foi deslocado no interesse da administração para outra localidade do estado. Então, aqui é o seguinte: você é casado e o seu cônjuge, sua esposa, seu esposo, também é servidor público. E ele foi removido de ofício, não foi a pedido, não, foi de ofício. Na linguagem da lei, ele diz, no interesse da administração. Não foi aquela remoção a pedido a critério da administração, foi a remoção no interesse da administração. Remoção ex officio, um exemplo aí. E aí? A administração pública separou o casal. Não pode acontecer isso, de jeito nenhum. Aí essa pessoa aqui solicita, pede, faz a remoção a pedido. E a administração pública é obrigada a conceder. Por quê? Porque o cônjuge, o esposo, a esposa, o companheiro, companheira, foi removido no interesse da administração. Professor, como é essa remoção no interesse da administração? É assim, você trabalha muito bem, tem uma técnica lá de informática, seja lá o que for, vamos supor que você está trabalhando em Picos, no Piauí. Só que estão precisando de você lá na sede, em Teresina, porque não tem ninguém lá que saiba fazer esse serviço de informática. Eles podem chegar e dizer, você vai ser removido agora de ofício para Teresina, vai trabalhar aqui, na sede do órgão. E aí? O esposo, a esposa, que é servidor público também, e agora? Solicita, diz, ó, o meu cônjuge foi removido ex ofício, eu também tenho que ir, então pede e vai. A outra situação é por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que vive às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionado à comprovação por junta médica oficial. Aqui é o seguinte, é quando o servidor trabalha na localidade e ele precisa realizar um tratamento de saúde. E lá naquela localidade não tem como, não tem condições, não tem um hospital que dê aquele tratamento e pode ser do servidor, do cônjuge ou dependente. Aí, nesse caso, ele vai solicitar a administração pública, eu preciso ir para Teresina, por exemplo, ir para um grande centro, Parnaíba, Picos, Floriano, enfim. Porque aqui na minha cidade, onde eu estou trabalhando, eu não tenho como fazer meu tratamento de saúde. Logicamente que isso vai ser comprovado por junta médica oficial, mas aí ele vai pedir, e se for comprovado, vai ser feita a remoção dele, beleza? Um tópico bem interessante é que a remoção será sempre motivada por escrito pela autoridade competente sob pena de nulidade. Por quê? Porque existia muito a remoção por punição, por vingança, por retaliação. Como assim, professor? Principalmente com política. Vamos supor, eu sou o chefe, eu chegar para os meus subordinados e dizer, todo mundo aqui vai votar no candidato X. Aí tinha um servidor que dizia, eu não voto não, eu voto no Y. Aí eu, ok, respeito a liberdade de escolha, a manifestação, a Constituição permite isso daí, beleza. Só que aí passava a política,
Ok? Aí eu pegava aquele cara que disse que não ia votar no meu candidato e removia ele para uma localidade bem distante, lá para Corrente, no Piauí. Andava ele para lá. Você que é de Corrente, está assistindo minha aula, me convide para a sua cidade. Tenho muita vontade de conhecer Corrente. Eu falo muito de Corrente nas minhas aulas, mas nem conheço. Eu tenho vontade de conhecer. Então me convide, principalmente para o seu churrasco de nomeação, para a sua posse, alguma coisa do tipo. Então a pessoa sai de Teresina, era removida para Corrente por vingança, só porque não votou naquele candidato. Enfim, acontecia isso daí. Mas agora, com o Estatuto dos Servidores Públicos do Piauí, a remoção será sempre motivada por escrito. Pode acontecer, professor? Pode, mas ele vai ter que dizer. Ele vai ter que motivar o porquê que ele está removendo aquele servidor. Então agora fica mais difícil, porque ele vai ter que explicar, vai ter que motivar, fazer a motivação do ato por escrito, sob pena de nulidade. Tranquilo, vamos conhecer agora a redistribuição. Cuidado que a remoção é o deslocamento do servidor. Eu estou mandando a pessoa, mudando ele ali de localidade, com ou sem mudança de sede. Já a redistribuição é o deslocamento do cargo. Esse cargo pode estar ocupado ou vago. Se tiver ocupado, a pessoa vai junto. Se tiver vago, ok. Então aqui eu estou tirando o cargo na redistribuição. No âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder. Cuidado, a redistribuição só pode acontecer no mesmo poder. Não acontece redistribuição, vamos supor, entre o poder executivo e o poder judiciário. Isso não acontece. Ela vai ser sempre ex officio. Não existe redistribuição a pedido, de jeito nenhum. Ela é só ex officio. Outros tópicos interessantes, nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarar sua desnecessidade, o servidor estável que não for redistribuído vai ficar em disponibilidade. Então, o órgão foi extinto. Pode ser feita a redistribuição daqueles cargos. O servidor que não for redistribuído, ele vai ficar em disponibilidade e vai ser aplicado aquelas regras que foram estudadas na aula passada. Aquele que não for redistribuído e não for colocado em disponibilidade, pode ser mantido sob responsabilidade da Secretaria de Administração para ter exercício provisório. Beleza? Vamos analisar esse mapa mental e depois resolver o simulado da aula de hoje. Porque remoção é o deslocamento do servidor dentro do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Ela pode ser de ofício, no interesse da administração, a pedido, a critério da administração, e a pedido independentemente do interesse da administração. Situação que o servidor vai pedir e vai ser concedido. Mas em dois casos, para acompanhar cônjuge ou companheiro e por motivo de saúde. Tranquilo, vamos resolver agora o simulado. Primeira questão, FGV TJ do Piauí. Diz assim: a denominada exoneração do serviço público é uma forma de dissolução do vínculo funcional, passível de ocorrer quando o servidor público estadual for condenado em decisão administrativa irrecorrível, de jeito nenhum. Requerer sua aposentadoria, como é que ele pede a aposentadoria e vai ser feita a exoneração? Duas coisas diferentes. For promovido para cargo diverso, nada a ver. Toma posse no cargo público e não tiver um exercício funcional contínuo pelo prazo de 6 meses. Opa, peraí. Ele tomou posse e está dizendo, se ele não tivesse entrado em exercício de jeito nenhum, ele ia ser exonerado. Ele tomou posse e não entrou em exercício, não apareceu para trabalhar, ele ia ser exonerado. Mas a questão diz, tomar posse e não ter um exercício funcional contínuo pelo prazo de 6 meses. Então ele já entrou em exercício. O exercício dele é que não está contínuo. Não tem nada a ver isso daí, beleza? Então o item D quis causar uma pegadinha aí, mas não tem nada a ver. Item E, não satisfizer as condições estabelecidas para seu estágio probatório, exatamente, aqui sim. Aqui vai ocorrer a exoneração dele, portanto a primeira questão, gabarito item E. Segunda questão, vai determinar o seguinte, também do TJ do Piauí. À luz da sistemática estabelecida pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Piauí, é correto afirmar que a denominada redistribuição, o item A determina, somente pode alcançar os cargos de provimento em comissão. Errado. Redistribuição só acontece com cargo efetivo, aqui ó, redistribuição, deslocamento de cargo de provimento efetivo.
Não acontece redistribuição de cargo em comissão. B. Consiste no deslocamento do cargo de provimento efetivo para outro órgão ou entidade do mesmo poder. Opa! Item B está com cara de gabarito. Vamos analisar o restante. C. Somente pode alcançar os cargos de provimento efetivo que se encontrem vagos. Errado. A redistribuição pode ser com cargo vago ou preenchido. Está errado o item C. D. Não pode ser realizada ex officio, estando sempre sujeita à iniciativa do servidor. Errado. Redistribuição não existe redistribuição a pedido, existe remoção a pedido, mas redistribuição não. Ela é sempre ex officio. E o item D diz que não pode ser ex officio. E o item E não está vinculado à manutenção da essência das atribuições do cargo. Está errado, tem que sim manter essas essências das atribuições do cargo. Portanto, a segunda questão, gabarito B de bola, é o deslocamento do cargo de provimento efetivo para outro órgão ou entidade do mesmo poder. Terceira questão vai dizer o seguinte: a reversão é o reingresso do servidor aposentado por invalidez quando, por junta médica oficial, os motivos da aposentadoria foram declarados insubsistentes. Certíssimo, né? Reversão, reingresso do servidor aposentado. Ele trouxe aqui a primeira situação, invalidez, quando a junta médica oficial declarou insubsistentes os motivos da aposentadoria. Certíssimo aí a terceira questão. Quarta questão vai dizer o seguinte: no tocante às formas de provimento de cargo público de acordo com o Estatuto, servidores públicos civis do Estado do Piauí, considera-se recondução. Aí ele diz: o reingresso no serviço público do servidor aposentado por invalidez, quando por junta médica oficial foram declarados subsistentes o motivo da aposentadoria, errado. Isso não é recondução. Retorno do aposentado é a reversão. Então, cuidado com isso, está errado aí a quarta questão. E para finalizar, quinta questão do TJ do Piauí determina o seguinte: Marta, servidora pública do Tribunal de Justiça do Piauí, aposentada por invalidez, retornou ao serviço uma vez que uma junta médica oficial declarou insubsistente os motivos de sua aposentadoria. Então, Marta estava aposentada e retornou porque a junta médica declarou insubsistente os motivos da aposentadoria. A Marta, foi feito o que com ela? Reversão. Ok. Tânia, também servidora pública do Tribunal de Justiça do Piauí, foi reinvestida no cargo anteriormente ocupado, uma vez que ocorreu a invalidação de sua demissão por decisão judicial. Nestes casos, de acordo com a Lei Complementar 3 de 1994, ocorreram respectivamente. Então, nesse caso, a Marta ocorreu a reversão, que ela é o retorno de quem estava aposentado, e com a Tânia ocorreu a reintegração, porque ela tinha sido demitida e retornou ao cargo. Portanto, o gabarito B de bola. Com isso, finalizamos aí nossa aula. Finalizamos uma parte importante, as formas de provimento, formas de vacância, movimentação de cargo público. Próxima aula importantíssima, um tópico muito cobrado aí no Estatuto dos Servidores Públicos do Piauí. Beleza? Aguardo vocês aí, a acumulação de cargos, muitas questões sobre esse assunto. Forte abraço a todos e bons estudos.